Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar com você neste momento, nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro, dia no qual nós vamos trazer esses destaques. Em destaque, o último levantamento do Rabobank para soja, milho, café e cana-de-açúcar aqui no Brasil. Você vai ver que esse banco é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, traz uma estimativa de 107 milhões de toneladas sendo produzidas de soja no Brasil, 88 milhões de toneladas de milho e também uma moagem de cana-de-açúcar que pode chegar a 590 milhões de toneladas. Em relação ao café, estão otimistas demais, dizem que a possibilidade do Brasil é produzir até 59 milhões de sacas, mas esse é um assunto durante o programa de hoje, que vai mostrar também para você como é que vem a situação do clima e produção de soja e também de outras culturas no Rio Grande do Sul. Trazemos também previsões do tempo, mercado físico e mercado futuro. Começa agora o Agricultura BR. E a Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a joint venture entre a BP Combustível e também a Copersucar na operação de um terminal de armazenamento na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Esse terminal de armazenamento tem capacidade total de armazenagem de 180 milhões de litros. Tem uma movimentação de 2 bilhões e 300 milhões de litros ao ano e foi inaugurado pela Copersucar, que até então administrava exclusivamente esse terminal de Paulínia. A expectativa é que com essa joint venture os custos fiquem menores e também haja uma ampliação na operação do terminal. E nesta última quarta-feira, o Rabobank divulgou os seus números para a safra brasileira. O Rabobank é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, muitas vezes traz números que são às vezes questionáveis, não é inevitável falar disso, às vezes são números que não obedecem muito à realidade do país do qual eles estão citando, no caso, o Brasil. Entretanto, os dados apresentados pelo Banco Cooperativo mostram uma realidade que é muito evidente quando falamos de soja e quando acompanhamos também os trabalhos do campo e também os demais levantamentos que têm sido apresentados nos últimos períodos. O banco, que é holandês de origem, trouxe números para a temporada 2017-2018 em torno da sua expectativa. Para o Rabobank, o Brasil terá a segunda maior produção de soja na história, apenas menor do que a da temporada 16-17. Para o banco, a temporada 17-18 deve alcançar 107 milhões de toneladas de oleaginosa, 7 milhões de toneladas abaixo do resultado da última temporada. É o que você acompanha conosco aqui, trazendo aqui os dados do Rabobank, que prevê para a temporada 17-18 107 milhões de toneladas de soja. Pouco menor, 7 milhões de toneladas abaixo da temporada 2016-2017. Portanto, 7 milhões de toneladas a menos daquilo que foi produzido na temporada passada. Em seu relatório com as perspectivas agrícolas para o ano de 2018, o Rabobank confirma: o Brasil terá a maior área ocupada com soja na história do país. Aquilo que nós já temos mostrado através de outras consultorias privadas e também através da Conab, é confirmada também por essa instituição financeira. Vamos ver os dados, então, de área do país, que cresce na temporada 17-18, isso não há nenhuma dúvida. Observe que a área fica maior, 34 milhões e 500 mil hectares. Por outro lado, se a área é maior e a produção tem uma expectativa menor, é claro que nós temos aqui uma situação que a produção
por sacas fica também inferior, que acaba compensando. 51,66 sacas por hectare é a expectativa do Rabobank para a temporada 2017-2018 aqui no Brasil. Para o banco, a produtividade deve ser 9% inferior àquilo que deve ter de produção de resultado, né? 9% inferior àquilo que foi o resultado da produtividade da safra passada, ficando aí pouco abaixo de 51,7 sacas por hectare na média nacional. Um outro dado importante desse relatório das perspectivas 2018 são os dados dos principais produtores do mundo. O Rabobank ressalta que Estados Unidos deve chegar a 120 milhões de toneladas produzidas de soja, enquanto que o Brasil, como eu disse há pouco, 107 milhões de toneladas da oleaginosa. Sigo falando a respeito de soja, porque para ter esse resultado todo, precisamos saber como é que vem o clima, como é que vem as chuvas e também a situação de umidade de solo. É o que a Juliana Rezende nos mostra agora. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Alguns produtores de soja do estado do Mato Grosso já começaram as atividades de colheita nas lavouras. Isso é o caso daqueles produtores que acabaram plantando de maneira mais antecipada. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada na maior parte do Centro-Sul, principalmente nessas áreas em rosa. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte, principalmente no estado do Mato Grosso. Acumulados elevados, em torno de 70 milímetros. Essa chuva toda é influenciada por conta de um canal de umidade, que acaba trazendo instabilidades para toda a região centro-oeste e também para algumas áreas do sul de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo. Agora, no sul do Brasil, tempo firme ao longo dos próximos 5 dias. Apenas aqui no estado do Paraná e Santa Catarina é que pode chover, mas de maneira muito fraca e isolada. Ou seja, o predomínio é de tempo firme e dias ensolarados no sul do país. Durante a próxima semana, entre os dias 10 até o dia 14 de janeiro, tem previsão dessa vez de chuva abrangente em todo o Centro-Sul. Então, volta a chover no sul do Brasil por conta da aproximação de uma nova frente fria. Só que o volume de chuva agora na maior parte do Centro-Sul não deve ser tão elevado. Não deve ter aquelas pancadas de chuvas muito fortes. A chuva acaba sendo bem distribuída na maior parte das regiões do Centro-Sul. E durante a terceira semana, até o dia 19 do mês de janeiro, as chuvas voltam a ganhar intensidade, principalmente aqui entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também o estado do Paraná. Então, os produtores do estado do Paraná, que devem começar a colheita ao longo dos próximos períodos, podem acabar sendo um pouco atrapalhados, isso porque as instabilidades vão provocar chuvas mais fortes que podem vir a inviabilizar as atividades no campo, como a colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR traz agora um recado para o produtor de soja no estado de Mato Grosso do Sul. É porque as áreas cultivadas com soja no estado precisam ser cadastradas. E esse cadastramento encerra no próximo dia 10 de janeiro. Esse cadastramento é uma obrigação, de acordo com a Semagro, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul. Até o momento, de acordo com os dados, 17% das áreas ainda não foram cadastradas. Nós vamos ver agora os números de como que vem esse levantamento do governo do estado de Mato Grosso do Sul de cadastramentos de área de soja. Ele vem com 2.213.677 hectares já cadastrados, restando ainda 458 mil hectares ou 17%, como eu disse, até essa última quarta-feira. Prazo final para o cadastro, 10 de janeiro, ele só pode ser feito esse cadastro através da internet. Então, produtor rural no Mato Grosso do Sul, sojicultor, faça o seu cadastro, evite multas, evite problema, procure fazer esse cadastramento até o próximo dia 10. De acordo com a consultoria G-Resource, uma situação climática, uma espécie de laninha,
pode atingir a produção de soja na Argentina nos meses mais importantes para o desenvolvimento da oleaginosa. Apesar de essa consultoria tratar com certa preocupação esse problema que a Argentina pode vir a ter num momento crucial para o desenvolvimento da oleaginosa, pensando em mercado, isso é até interessante caso a Argentina tenha alguma redução nas suas perspectivas de produção. Essa consultoria, ela tem a sua estimativa para a produção de soja na Argentina abaixo do que aquilo que o Departamento de Agricultura norte-americano tem dito. Enquanto que os norte-americanos afirmam que a Argentina vai produzir 57 milhões de toneladas, essa consultoria privada acredita em 55 milhões e 500 mil toneladas. O problema é que para o Brasil, a América do Sul, que é o assunto, eles estimam mais do que os outros órgãos. Vamos ver os números aqui da G-Resource, produção sul-americana, nos principais produtores. A Argentina, de acordo com essa empresa, chega a 55 milhões e 500 mil toneladas, Brasil a 111 milhões de toneladas. Com certeza, aqui, comparando com qualquer outra estimativa, essa empresa é a que traz as estimativas mais otimistas para a produção brasileira de soja na temporada 2017-2018. O assunto é soja no primeiro bloco da Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Neste momento, como é que estão os negócios agora para a soja. Vem com queda. A soja em Chicago, neste momento, vai perdendo 0,26% na posição de janeiro, a $9,57 o bushel. Março, queda de 0,33% a $9,65 o bushel. Neste momento, é importante lembrar que há poucos negócios, mesmo assim, há recuo para as posições negociadas com soja em Chicago. Maio, $9,76 o bushel, queda de 0,30%, e julho, $9,86, queda de 0,27%. Aqui o nosso painel vai registrando que os últimos negócios aconteceram às 11 horas e 44 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco nós temos a retomada e você ainda nessa edição vai ver como é que vem soja em Chicago. Por aqui nós trazemos o outro elemento que forma preço da soja aqui no Brasil. Você viu soja em Chicago, hoje recua de leve, mas perde preço. Quem vinha caindo também e acaba não ajudando no preço da soja aqui no Brasil é o dólar comercial. O dólar vinha caindo, acompanhando o movimento externo e também de olho nos esforços do governo federal para a aprovação da reforma da Previdência que deve ocorrer, de acordo com a Presidência da República, no próximo mês. Vamos ver o dólar comercial agora, trazendo o dólar aqui no Brasil, perde, mas perde pouco, 0,18%, agora 0,21% de queda. Negócios a R$ 3,23 para o dólar comercial neste momento. Então temos dois elementos que formam o preço da soja aqui no Brasil em recuo. Soja em Chicago recua de leve, temos também o dólar recuando, já bem distante daqueles patamares que nós tínhamos na semana entre Natal e Ano Novo e os primeiros dias do ano de 2018, quando o dólar vinha ali próximo a R$ 3,30. Isso afeta os valores negociados com soja no mercado físico do Brasil. E é falando de mercado físico que eu sigo agora, porque eu destaco como é que vem as posições, como é que vem a referência para os negócios nos portos brasileiros. Trazendo aqui o destaque para a soja negociada no Porto, temos Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país, vem nos últimos 30 dias com queda de 3,5% para os valores negociados. No dia 4 de dezembro, tinha o valor de R$ 75,80, o pessoal retomou aqui, R$ 75,80 no dia 4 de dezembro de 2017, dia 14 de dezembro do ano passado, R$ 75,50, dia 19 caiu para R$ 73,00 a saca de 60 quilos no Porto de Santos, maior embarcador de soja do país. No dia 28, último dia útil, com pouco volume de negócios, subia para R$ 73,50. Mas nesse 4 de janeiro de 2018, valores negociados com soja a R$ 73,00 a saca no Porto de Santos, reflete também essa depressão sobre os valores negociados com dólar comercial aqui no Brasil e também os ligeiros recuos que a soja em Chicago vem apresentando. Seguimos falando do preço de soja no Porto, vamos ver como é que vem o Porto de Paranaguá, é outro importante embarcador de soja, vem com queda de 3% nos últimos 30 dias. 4 de dezembro tinha um valor de R$ 75,50 a saca,
bem parecido com os valores negociados em Santos. No dia 15 de dezembro, caía para R$ 75,00 a saca de 60 quilos. Dia 18 de dezembro, R$ 73,50. Dia 27 de dezembro do ano passado, R$ 73,50. Cai nesse dia 4 de janeiro para R$ 73,00 a saca. Com isso, temos aqui uma queda nos valores nos últimos 30 dias, na ordem de 3% para os valores de referência no Porto de Paranaguá. Agricultura BR daqui a pouco volta e nós vamos falar a respeito de milho. Vamos falar sobre mercado futuro, mercado físico e também ver que o banco Rabobank estima, banco holandês, o maior banco de cooperativa agrícola do mundo, estima uma produção na safra 2017-2018 no Brasil de 88 milhões de toneladas. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no Facebook, no Twitter e também no nosso WhatsApp. É o 67996562266. Agricultura BR, volta já. A Agricultura BR agora traz em destaque a agricultura e falando um pouco sobre a produção, conservação e comercialização de hortifruti. Você vai saber que muitas vezes essa conservação fica prejudicada. Este é o assunto do quadro Terra do Brasil. Tomate, pimentão, cenoura, melão. Os produtos fresquinhos são encontrados na Ceasa, central de abastecimento que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Daqui saem as frutas e hortaliças que abastecem os supermercados da capital e do interior. Por dia, em torno de 5.000 pessoas passam pelo local à procura de produtos de qualidade e com menor preço. O Ceasa tem um volume grande que vai para o interior, né? A gente sabe que tem muito caminhão de supermercado de municípios do interior que carregam aqui. E vai bastante coisa para o norte também, né? Para o Mato Grosso e até mais para cima. Em relação ao desperdício, como que vocês absorvem essa questão para não ter tanto? Então, a gente sabe que se perde muito, né? Mas tem inúmeras instituições que coletam esses produtos que já não têm valor comercial, mas estão adequados ao consumo. Então, esse tipo de produto ele é absorvido por essas instituições de caridade, depois por algumas pessoas que até vêm buscar esse produto aqui. A gente está com um projeto agora com o Sesc Mesa Brasil, para montar uma unidade deles aqui dentro, para aproveitar e absorver esse produto que ainda tem valor, que ainda está próprio para o consumo. 84,17% dos produtos comercializados aqui na Ceasa vêm de outros estados. Entre os municípios de Mato Grosso do Sul com participação mais expressiva estão Sidrolândia, Terenos, Três Lagoas, Dourados e Campo Grande. De janeiro a outubro, o volume de comercialização dos hortifruti granjeiros foi superior a 148 mil toneladas. A média mensal ficou em 12.360 toneladas. Deste montante, a venda das hortaliças representa em torno de 52%, com destaques para o tomate e a batata. As frutas nacionais contribuíram com 45%. A número 1 da lista é a melancia, com 8,97% das vendas. A Ceasa, de um tempo para cá, ela vinha crescendo em taxas chinesas, né? A Ceasa crescia muito, 10, 8, 12% de crescimento. Quando eu falo de crescimento, eu falo de volume comercializado. De alguns anos para cá, a gente teve uma situação macroeconômica que não era das mais positivas, então a Ceasa sentiu também. Mas esse ano a gente já vê uma recuperação nesse volume comercializado. No final do ano o volume comercializado aumenta. Então a gente acha que esse ano esse volume vai aumentar bastante em comparação com o ano passado. Historicamente, a gente sabe que o produto que é mais vendido nessa Ceasa é o tomate.
tomate, banana, batata, mas no final do ano a gente vê um crescimento na venda na parte das frutas. Se vende muito abacaxi, melancia, e mesmo essas frutas mais finas, uva, cereja, essas frutas que são usadas na mesa de Natal, né? Há 2 anos, este agricultor passou a comercializar as hortaliças que produz no município de Sidrolândia, aqui na Ceasa. Com o tempo, ele foi conquistando os clientes e hoje não se perde mais nada. Antes a gente perdia muito produto na roça, né? Não tinha para onde escoar essa mercadoria, era difícil de trabalhar. Aí no começo, quando a gente veio para cá, também a gente sofreu muito porque não tinha freguesia, não tinha nada, né? Mas hoje eu trago um caminhão de mercadoria, eu já trago já tudo destinado, já certinho, já tudo para os fregueses, tudo certinho, já não precisa mais nem ficar preocupando com vender, assim. O senhor traz um caminhão baú e vende tudo aqui no dia? Eu já trago praticamente todo vendido, não trago nada sobrando assim, já trago um caminhão cheio todo vendido. Né? Nós trabalhamos mais com alface, né? Eu mesmo, em média de 200 caixas de alface dia, só de alface, né? Daí fora as outras mercadorias que vem junto, né? Tá aí o Frutos da Terra, sempre levando para você informações importantes sobre o setor de hortifrutis. Por aqui, o Agricultura BR agora traz aqui no programa a sua participação. É o quadro Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem lá do interior do estado do Paraná. Vamos ver quem está participando conosco aqui. É o Nilvo Ronzani, de Pato Branco, Paraná. Ele quer saber a previsão do tempo para a sua região de Pato Branco, para se preparar melhor para a safrinha. Essa é uma preocupação realmente que tem que existir, saber como é que fica a previsão do tempo para quem vai fazer esse cultivo de segunda safra. E quem responde é Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Nilvo Ronzani, da região de Pato Branco, que quer saber como é que ficam as chuvas agora para esta região ao longo dos próximos períodos em relação às lavouras de milho safrinha. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada, favorecendo os produtores. Isso porque os índices alcançam em torno de 90% aqui nas áreas mais ao sul do estado do Paraná e no norte tem até índices de encharcamento alcançando até 100%. Nos próximos 5 dias, não tem previsão de chuva muito forte para o estado do Paraná. Dessa vez tem previsão de chuva fraca, porque grande parte do sul do Brasil ainda está sob influência de uma massa de ar mais seco. Mesmo assim, ainda podem ocorrer algumas pancadas de fraca intensidade na região de Pato Branco, no estado do Paraná. E durante a segunda semana, entre os dias 10 até o dia 14 de janeiro, as instabilidades vêm retornando aos poucos. Então já começa a ter previsão de uma chuva um pouco mais significativa na região de Pato Branco e praticamente todo o estado do Paraná. Dessa vez, o volume de chuva em 5 dias fica em torno de 30 milímetros aqui nas áreas mais ao sul do estado do Paraná. E durante o terceiro e último período, as instabilidades conseguem ganhar cada vez mais intensidade e até pelo menos o dia 19 do mês de janeiro as chuvas ganham força no estado do Paraná, em grande parte do estado, mas mais concentrada aqui nas áreas mais ao norte, centro e leste. Então, na região de Pato Branco, ainda tem previsão de chuva até pelo menos o dia 19 do mês de janeiro. Então, essa condição de pancadas de chuvas mais frequentes ainda seguem favorecendo os produtores de milho safrinha, porque essa chuva deve seguir mantendo o solo com bastante umidade e favorece o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Então, condição boa aí para quem vai fazer a sua produção, está se preparando também para colher a primeira safra e fazer o cultivo da segunda safra no estado do Paraná. Você pode participar do programa também, mande sua pergunta sobre mercado, sobre clima e também sobre técnicas agrícolas para o Agricultura BR. Você envia através do Facebook, do Twitter, do e-mail e também pelo nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Este é o quadro Agricultura BR Responde.
E o Agricultura BR traz agora valores de negociação para o milho pelo Brasil. É o que você acompanha comigo agora, são chamados os indicadores. E nós trazemos aqui o valor médio nacional, considerando os principais estados produtores do país. São 8 estados nos últimos 30 dias. 30 dias com uma situação de estabilidade, mas com ligeira alta de 1,7%. No dia 4 de dezembro, o valor médio era de R$ 26,27 a saca de 60 quilos. No dia 14 do mês passado, R$ 26,44 a saca. No dia 20 de dezembro de 2017, R$ 26,61. Dia 28, último dia útil do ano de 2017, R$ 26,66. E neste 4 de janeiro de 2018, R$ 26,72 a saca de 60 quilos, valores praticados na média nacional, considerando os principais estados produtores. A gente segue agora trazendo os valores de negócio para o estado de São Paulo, é o que a Agricultura BR destaca agora. São Paulo não é um grande produtor, mas é uma grande referência por conta da Praça de Campinas e também do consumo interno no estado de São Paulo. Olha só, temos aqui uma alta em 30 dias para o valor pago na ordem de 7%. Dia 4 de dezembro, o valor de R$ 28,00 a saca. Dia 13, R$ 29,00 a saca de 60 quilos. Dia 22, R$ 29,50 a saca. Mesmo valor encontrado quase uma semana depois, dia 27 de dezembro, R$ 29,50. 4 de janeiro de 2018, o pessoal colocou dezembro, mas é 4 de janeiro de 2018, R$ 30,00 a saca de 60 quilos. Portanto, São Paulo com uma alta aí de 7% nos últimos 30 dias nos valores negociados para o preço médio em todo o estado de São Paulo para o milho. Então, na sequência, trazemos mais um estado em destaque para os valores da saca de 60 quilos. Temos aqui milho em Minas Gerais, no dia 4 de dezembro, valor de R$ 26,50, mesmo valor do dia 13 de dezembro do ano passado. No dia 18, ele chegava a R$ 27,00 a saca de 60 quilos, mesmo valor encontrado no dia 28 de dezembro. E neste 4 de janeiro de 2018, R$ 28,00 a saca de 60 quilos. Portanto, uma alta de 2% para os valores negociados com milho no estado de Minas Gerais. E o Rabobank, o maior banco de cooperativa agrícola do mundo, banco holandês, divulgou nesta última quarta-feira as suas expectativas para a agricultura mundial 2018. Para o Brasil e no caso do milho, trouxe alguns posicionamentos. No caso da primeira safra, o Rabobank acredita que o Brasil vai produzir 25 milhões de toneladas em primeira safra. Esses 25 milhões de toneladas representam uma queda de 18% frente à primeira safra registrada na temporada 2016-2017. Outro fator importante é que esse milho sendo produzido será em uma área de 4.900.000 hectares, 10% inferior ao mesmo período do ano passado. Mas mais importante do que falar é mostrar esses números do Rabobank, é a primeira safra de milho na visão do banco holandês. Observe aqui que a produção de milho de primeira safra, de acordo com o Rabobank, deve alcançar 25 milhões de toneladas, queda de 18% frente à temporada anterior. A área de 4.900.000 hectares, queda de 10%, e isso acontece por conta dos preços, a pressão do milho, pressão de preço do milho, fez com que muitos produtores migrassem áreas que até então eram destinadas à produção em primeira safra do cereal para a soja. Agora, já que falamos da primeira safra, o Rabobank também trouxe dados referentes à segunda safra de milho. É o que você acompanha no Agricultura BR, aqui falando sobre o que deve acontecer nesta segunda safra, de acordo com o Rabobank. Produção de 63 milhões de toneladas na segunda safra, ou safrinha, produzidas em 12 milhões de hectares. Em relação à área, não há muitas alterações, não tem muito também como haver, produção é que fica um pouco
pouco menor, ficando aí na casa de 63 milhões de toneladas. E também, para encerrar esse assunto aí do levantamento do Rabobank em relação à produção do milho no Brasil, Brasil que produz 2 safras de milho, a primeira, né, junto com a soja, hoje cada vez menos expressiva, e a segunda safra aproveitando a colheita da soja, já se fazendo o cultivo do milho para a segunda safra. O Brasil tem essa possibilidade. A Rabobank trouxe um número bastante interessante, queda de 10% da produção na temporada 17-18, na sua estimativa, quando comparada a 16-17. O que isso significa? Que o Brasil, ou os produtores do Brasil, chegariam a uma produção de 88 milhões de toneladas de milho. Veja só, primeira safra você já viu, 25 milhões de toneladas, segunda safra também, 63 milhões, enquanto que o total da temporada 17-18, de acordo com esse banco, que traz esse levantamento importante anual, chegaria a 88 milhões de toneladas, de acordo com o Banco Cooperativo Agrícola holandês, o Rabobank. E continuamos falando de milho. Vamos saber como é que vem o milho negociado em Chicago nesta quinta-feira, trazendo aqui os dados do que vem acontecendo por lá. O pessoal não mandou Chicago, mas mandou o milho negociado aqui no Brasil. Não tem problema, a gente traz aqui. Esse aqui é o milho. Pessoal, só para voltar aqui, para o pessoal entender o que está acontecendo, anunciei milho em Chicago. Essas aqui são as posições do milho no mercado futuro brasileiro, portanto, negociado na BMF Bovespa, ou BB3, como é o novo nome agora adotado pela Bolsa. Aqui nós mostramos um volume baixo de negócios, né, que normalmente é assim mesmo, mas aqui a posição de janeiro com o maior número de contratos negociados, vindo com a maior liquidez, 2.370 contratos negociados a R$ 33,20 a saca de 60 quilos, neste momento sem nenhuma variação, vem totalmente estável. Já a posição de março perde 0,18%, vem com 900 contratos a R$ 34,04 a saca de 60 quilos. Maio, 260 contratos, R$ 33,77 a saca, queda de 0,24%. As demais posições ali abaixo de 1.000 contratos, então ali até abaixo de 100 contratos, pouco volume de negócios, apenas no mais curto prazo, na posição de maior liquidez, é que se tem ali um número um pouco mais volumoso, né, de contratos, de posições negociadas. Nos demais não chega a trazer nenhuma influência para o mercado e vindo também em queda. Agora sim a gente vai saber como é que vem o milho negociado em Chicago, o milho no cenário internacional, que vem com queda neste momento. Posição de março com recuo de 0,63%, $3,50 mais 75 bushel. Posição de maio, 3,59 com queda de 0,62%. Julho, $3,67 mais 25 bushel, queda de 0,60%. Setembro, $3,74 o bushel, queda de 0,59%. Aqui nós temos o mercado trabalhando ao vivo e vindo nos piores valores do dia, os mais baixos valores. Pode ver aqui a coluna da cotação mínima, quando os últimos negócios vem nos valores mais baixos negociados nesta quinta-feira, o milho em Chicago. E daqui a pouco a Agricultura BR volta e vai falar a respeito do déficit do açúcar global. De acordo com uma empresa de consultoria australiana, esse déficit fica menor na temporada, então isso mexe, também acaba influenciando um pouco com os preços. Vamos ainda falar a respeito da soja e a influência do clima lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para falar a respeito de café. Eu trago os números do mercado físico nacional, começando pelo café Conilon, portanto, base de preços no estado do Espírito Santo. Observe que nos últimos 30 dias o Conilon teve uma variação que acabou
e ficando na estabilidade. No dia 4 de dezembro do ano passado, estava em R$ 385 a saca. No dia 15 do mês passado, chegava a R$ 388 a saca. No dia 18, despencava para R$ 380 a saca. No dia 21 de dezembro, voltava a 385 e neste 4 de janeiro de 2018, mantém R$ 385 por saca de 60 quilos, café Conilon, base, estado do Espírito Santo. Agora vamos saber como é que vem o café na região da Mogiana, portanto é a principal referência no estado de São Paulo, trazendo aqui os valores negociados com alta de 1% na variação dos últimos 30 dias. 4 de dezembro, R$ 465 a saca. No dia 13, R$ 460 por saca caía. Despencava no dia 19 a R$ 450 a saca. Essas variações é que incomodam demais o cafeicultor e todo mundo que trabalha com o agronegócio. Essa queda mais expressiva, como nós vimos, influenciada evidentemente pela Bolsa de Nova York. No dia 22, chegava alguma recuperação, vindo para R$ 460 a saca e subia nesse dia 4 de janeiro a R$ 470 a saca de 60 quilos, portanto, uma alta de 1% para o Arábica na região da Mogiana. Agora vamos saber do sul de Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo, o sul de Minas é a maior região produtora do estado. Então aqui 4 de dezembro, R$ 460 a saca de 60 quilos. No dia 8 chegava a R$ 470, recuava no dia 15 para 465, caía de novo no dia 27 a 460, mas nesse 4 de janeiro apresenta uma recuperação, vindo para R$ 470 a saca do café arábica no sul de Minas Gerais, com alta de 2%. Eu comentava a influência negativa, normalmente, da Bolsa de Nova York, é onde o mercado futuro do café arábica é negociado. Vamos para lá agora, vamos saber como é que vem os negócios. E olha como vem ruim, né? Os negócios lá em Nova York. Perdas mais expressivas no dia de hoje. Em dia de queda do dólar no Brasil, isso representa maior pressão negativa sobre a saca de café, preço pago ao produtor brasileiro. Então, de olho nos números, porque a posição de março de 2018 para o café arábica na Bolsa de Nova York vem a $1,27 mais 30 libra peso, queda de 1,01%. Maio, recuo de 0,87%, vem a $1,29 mais 80 a libra peso. Perde também a posição de julho. A posição de julho, nesse momento, vai com recuo de 0,76% a $1,32 mais 15 por libra peso, enquanto que a posição de setembro também perde. Aqui a queda para a posição de setembro é de 0,81% a $1,34 mais 35 por libra peso. Então, café arábica em Nova York com nova pressão negativa neste momento. É importante lembrar que o Rabobank trouxe uma estimativa para a temporada de café aqui no Brasil muito acima daquilo que está se acreditando no cenário interno. Uma estimativa que uma produção que fica entre 57 milhões e 59 milhões de sacas no total, 28% seria de café Conilon, portanto todo o restante de café arábica. É uma estimativa muito otimista, aquela que foi divulgada pelo Rabobank no seu relatório 2018 para a produção global de grãos e trazendo café também no Brasil. É uma situação também preocupante em relação aos preços no país. Mas eu mudo de cenário porque agora viajamos para Londres para ver como é que vem o café Robusta sendo negociada. Aqui a negociação é em tonelada e os valores em dólar. Observe que em janeiro de 2018 vem com $1.745 a tonelada, queda de 0,73%. Março, $1.723 a tonelada, recuo de 0,69%. Maio, $1.729,
queda de 0,68%. Julho, 1.762 dólares a tonelada, queda de 0,67%. Eu peço para que a nossa equipe deixe a tela aqui só um pouquinho no ar. Eu lembro que lá pelo começo do mês de abril do ano passado, quando nós tínhamos uma crise de abastecimento de café Conilon, o Robusta aqui no Brasil, começou aquelas discussões em libera a importação, nós nos posicionamos contra porque o café que tinha aqui era o suficiente para trabalhar a indústria. Entretanto, teve as liberações, algumas condições ali, mas o que nós dizíamos? Que o resultado da produção brasileira seria melhor na temporada nova, isso lá no mês de abril. Isso mexeria com os preços internacionais. E principalmente, café vietnamita, o Vietnã, que é o maior produtor do mundo de café robusta, dessa variedade, tinha recuperação na produção, isso recuperaria os estoques. Então, aqueles valores que nós vimos lá no mês de abril, no mês de maio, 2.100, 2.200 dólares por tonelada, eles cairiam. Caíram mesmo, as quedas começaram a partir do mês de julho, com mais força, e agora vemos os valores aqui na casa de 1.700 dólares e sem perspectiva nenhuma de valores melhores do que esse. Esses valores aqui vão obedecendo essa tendência de mercado. E o Canal do Boi tem ajudado na divulgação e trabalhado em vários leilões judiciais. Você vai ver agora uma entrevista que o meu colega Walter Pulga Júnior fez com o José Luiz Lindoso a respeito das vendas da massa falida, uma espécie de balanço que você acompanha na entrevista do Agricultura BR. Doutor José Luiz, vamos falar um pouco sobre a situação em que o senhor encontrou as empresas da Lajinha Agropecuária. Vamos lembrar que o setor sucroalcooleiro passou por um período difícil nos últimos anos, nos últimos 5 anos particularmente. Isso trouxe alguns grupos do setor de usina de açúcar e álcool em dificuldades. É o caso da Lajinha? Exatamente, foi o que ocorreu com o grupo da Lajinha, são 5 usinas, e ela foi vítima dessa crise do setor sucroalcooleiro, que já vem se arrastando por vários anos e que culminou na falência. Conhecido grupo João Lira, lá em Alagoas. O do grupo João Lira, de Alagoas, e é mais um exemplo da dificuldade que o setor sucroalcooleiro vem passando. Existem hoje no Brasil, acho que mais de 50 usinas em recuperação judicial e muitos chegaram à falência. E esse foi um caso e que na verdade agora começa a se resolver. Depois de muito tempo, né? Vamos lembrar que em 2008 o grupo João Lira, né, que administrava, né, a Lajinha Agropecuária, ensaiou uma recuperação judicial. Mas isso ocorreu lá em 2008. Em 2014 veio a falência. Exatamente. De lá para cá, quase nada ocorreu, muito pouco se fez com a Lajinha Agropecuária. O caso da Lajinha é um caso bastante emblemático dos processos de insolvência brasileiros. É uma falência grande que, por uma série de razões, não estava avançando como se esperava. Uma vez até que, por ter um patrimônio muito bom, e por alguma razão, por várias razões, ela não estava tendo o desempenho que se esperava de um caso desse. Em dezembro de 2016, entraram 9 juízes no processo. Foi o doutor Leandro Fole, o doutor Felipe, o doutor Eduardo e a doutora Marcela. Lá da Justiça de Alagoas. Lá da Justiça de Alagoas. Por ser um processo muito complexo, com uma série de dificuldades, a Justiça de Alagoas decidiu por colocar um grupo de juízes
para facilitar como estratégia de fazer com que esse processo avançasse mais efetivamente. Ou seja, não apenas um juiz, mas vários para suportar para haver como se fosse uma força-tarefa para resolver esse processo. No mês de março de 2017, nós fomos convocados para assumir o cargo de administrador judicial. Tomando como responsabilidade manter essa empresa em pé e tentar negociar. Basicamente, falência é o quê? É você arrecadar os ativos, realizar os ativos e pagar a quem de direito. Então essa é a nossa função básica e que merece todo o foco do administrador judicial. Mas no caso não foi o que o senhor conduziu. O senhor conseguiu avançar com algumas vendas. Aliás, 2 usinas já foram vendidas. Foram vendidas 2 usinas, foram 2 vendas, foram vendas satisfatórias. Os valores alcançados, entendo que foram muito satisfatórios. São usinas fora de Alagoas, inclusive? São as 2 usinas de Minas Gerais. Então, tivemos... Uma vendeu por 206 milhões, a usina Vale do Paranaíba, e a usina Trialco foi vendida por 133 milhões. As vendas, os arrematantes já realizaram o depósito do sinal, então foi... já tem uma arrecadação para honrar as dívidas que restaram da lajinha. Já tem recursos para, no momento correto, começar o pagamento. Já é alguma coisa. Não, mas já é muito. Eu acho que em pouco tempo o senhor conseguiu muita coisa, né? Nós estamos muito felizes com tudo isso que aconteceu. Até pelo fato de nós termos conseguido fazer com que esse processo voltasse a andar, quer dizer, começasse realmente a ter passos efetivos no sentido de arrecadar, de realizar os ativos para pagar as pessoas. E outro ponto também que me deixa muito satisfeito, até como economista, é o caso de você ver a pujança do setor do agronegócio. Então, quando está ocorrendo uma reação. Quando você vê a crise que o Brasil tem passado, né, nesses últimos anos, né, nós tivemos a pior crise da história do país, no momento que se abre uma perspectiva de crescimento outra vez, você vê empresas chegando e comprando ativos de valores consideráveis, né? Então, como essas 2 usinas. Então isso deixa a gente muito feliz. Para 8 meses é muita coisa. Para 8 meses de trabalho. O senhor está há pouco tempo lá. Exatamente. Eu acho que a força-tarefa da Justiça. Na força-tarefa da Justiça é um esforço muito grande da nossa parte de a função do administrador judicial, ele tem que ser uma figura de referência para todas as partes, um facilitador. Então, o administrador judicial tem que apresentar transparência, estar disponível e criar uma consciência nas pessoas de que o processo está andando bem dentro da legalidade e que seguindo o que a lei o que está previsto na lei. Agora, há outras propriedades que o senhor cuida que restam aí dessa massa falida. Exatamente. E vão à venda também? Existem mais 3 usinas no estado de Alagoas. Devido a essa questão de toda essa crise que vem passando o setor, e especialmente também o estado de Alagoas, que passou por um problema o setor sucroalcooleiro de Alagoas está com uma crise muito, muito séria, e também questões de seca, tem um conjunto de fatores que não tem sido bom para o setor. Então, a princípio, nessas usinas não houveram interesse comercial para a venda. Essas 3 usinas, elas foram, num primeiro momento, uma já está arrendada, uma cooperativa que está andando bem, tem outra que está em processo de arrendamento, está ultimando essa questão do arrendamento,
E a Lajinha, a empresa, a usina que tem o nome, não tem, no momento não está havendo nenhuma, não apareceu nenhuma alternativa ainda para esse ativo. A verdade, o que resolve falência é venda, certo? Agora, quando a venda não existe, você pode optar por um arrendamento que ele tem também a função de manter os ativos, de guardar, manter o patrimônio, ele está conservando o patrimônio e também gerando a finalidade social, econômica da usina. A gente também tem essa preocupação que uma usina nessas comunidades, nesses lugares onde elas estão sediadas, ela tem um peso social muito grande. Elas são muito, principalmente no estado de Alagoas, o setor sucroalcooleiro é muito forte. Então, como não existiu venda num primeiro momento, optou-se para manter funcionando. Evidentemente, em algum momento, essas usinas terão que ser vendidas também, porque é este o objetivo da falência, é arrecadar todo o ativo e pagar a quem de direito. E quem adquirir, tocar o negócio para frente. Que poderá ser adquirido, inclusive, pelas pessoas que estão lá arrendando. Então, isso é um ponto muito claro para todas as partes. Até porque quem arrendou já conhece detalhes do mercado, da situação da empresa, sabe avaliar o potencial. Exatamente. Então, a perspectiva é, mais cedo ou mais tarde, essas propriedades terão que ser vendidas. Perfeitamente. Para fechar essa falência. Esse é o objetivo da falência, é arrecadar todos os ativos e realizar. Agora, um administrador judicial, quando vai manter o patrimônio e tem essa responsabilidade que o senhor assumiu agora, quer dizer, tem a questão social, o patrimônio tem que ser preservado, a empresa tem que andar de um modo ou de outro. Senão se desvaloriza e se perde ao longo do tempo. Perfeitamente. A perspectiva agora, com essa possibilidade de retomada econômica, é um pouco melhor do que já foi no passado? Com certeza. Tanto é pelo grande sucesso do leilão que foi realizado agora. Das duas primeiras usinas. Então isso mostra mostra vigor. Além a despeito da crise que ainda é presente, é muito real, você vê que já tem algum vigor na economia e eu acredito que isso será... Traz boa esperança, eu acredito que será muito positivo para esses outros ativos que estão faltando. Você acaba de ouvir o Dr. José Luiz Lindoso, responsável pela massa falida, administrador judicial da massa falida de Lajinha Agropecuária, do Grupo João Lira, com usinas ainda caminhando para a venda lá em Alagoas. Perfeito. Por enquanto, ainda arrendamento, mas a perspectiva é de mais cedo ou mais tarde teremos a venda dessas usinas. Perfeito, exatamente. Bom, agradeço a presença do Dr. José Luiz Lindoso aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que o déficit global de açúcar na temporada 17-18 teve redução na perspectiva de uma consultoria lá da Austrália. Daqui a pouco trazemos essas informações, moagem de cana-de-açúcar no Brasil também. Aproveite para entrar em contato que nós vamos para o intervalo. Você entra em contato pelo Facebook, Twitter e também o WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Voltamos já. A Agricultura BR traz em destaque agora a previsão do tempo na região sudeste do país. Quem traz as informações é Juliana Rezende. As instabilidades no Sudeste seguem influenciadas por conta da formação de áreas de baixa pressão na costa da região, ali entre o Rio de Janeiro e a costa do estado de São Paulo. Então, por conta disso, é que as chuvas já vêm ocorrendo na região Sudeste e vêm conseguindo manter o solo com bastante umidade. Os índices de umidade, dessa vez na região Sudeste, seguem extremamente elevados. Aqui no interior do estado de São Paulo e até o Triângulo Mineiro, a disponibilidade hídrica do solo é muito elevada, que até alcança índices de encharcamento do solo.
Paulo. E nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva bastante expressiva para a região. Dessa vez tem previsão de chuva forte aqui para o norte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, até o Triângulo Mineiro. E a chuva vem de maneira pesada, porque tem previsão de acumulados que podem superar até 100 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva, mesmo que de maneira um pouco mais concentrada nessas regiões, ainda pode alcançar praticamente toda a região sudeste, só que o volume de chuva nas demais áreas é menor. Aqui no interior do estado de São Paulo, o volume de chuva não passa de 30 milímetros. E a mesma situação também ocorre aqui nas áreas mais ao norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde as instabilidades até ocorrem, mas de maneira mais fraca. Já durante a segunda semana, essa chuva mais volumosa agora já perde intensidade. Mesmo assim, entre os dias 10 até o dia 14 de janeiro, ainda tem previsão de chuva abrangente em toda a região sudeste. O estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro é que devem receber as pancadas mais significativas. E o volume de chuva fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. E durante a terceira semana, até o dia 19 do mês de janeiro, as chuvas voltam a ganhar intensidade aqui no estado de São Paulo e na metade sul mineira. Tem previsão de acumulados elevados em torno de 50 milímetros. O norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo ainda podem receber alguma chuva, mas o volume deve ser baixo. Então, ao longo das próximas semanas, as condições de umidade do solo na região sudeste devem seguir bastante elevadas. Isso porque tem previsão de chuva ao longo dos próximos períodos de maneira frequente e também com alto volume, o que consegue manter o solo com bastante umidade e favorece o crescimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, o Agricultura BR segue agora falando a respeito da produção de cana-de-açúcar no país. E aproveitando o relatório de produção que foi divulgado pelo Rabobank para o ano de 2018, o Rabobank que é o maior banco agrícola cooperativo do mundo. Em relação ao Brasil, ele acredita que a moagem de cana-de-açúcar no país deve ficar entre 580 milhões e 590 milhões de toneladas. É importante lembrar que a temporada 2018-2019 da cana começa oficialmente no mês de abril. Vamos aos números, você visualiza em casa comigo em relação ao que foi divulgado pelo Rabobank. Mínima esperada de moagem para cana de 580 milhões de toneladas, máxima de 590 milhões de toneladas. Essa é a expectativa para a moagem de cana-de-açúcar no Brasil. É importante também trazer que a instituição não deu previsão para a fabricação de açúcar e etanol. Isso é bastante determinante em relação àquilo que nós vamos ter de resultado dessa moagem de cana-de-açúcar. Mas se o Rabobank não fala quanto que vai ter de produção de açúcar e etanol no Brasil, por outro lado, outras informações que chegam e também de consultorias privadas internacionais dão conta que o déficit de açúcar no mundo, açúcar global, ele está em redução. O superávit de açúcar aumenta para a temporada 18-19 e ele reduz na 16-17. É o que nós vamos mostrar agora, os dados da consultoria Green Pool, que principalmente traz um déficit global de açúcar menor para a safra 16-17. Veja os dados aqui, começando pelo superávit global de açúcar na temporada 2017-2018. O superávit, no levantamento anterior dessa consultoria, eram de 9 milhões e 800 mil toneladas. Agora, no dado divulgado nesta última quarta-feira, esse superávit chega a 10 milhões 430 mil toneladas. Essa é a situação de superávit global para o açúcar. Um outro dado importante é a redução da estimativa de déficit. Déficit é aquele açúcar que falta em relação na relação de oferta e demanda global desse produto. E ele cai de acordo com a Green Pool. Vamos ver, safra 16-17. Olha só, anteriormente esse déficit global de açúcar era de 1.780.000 toneladas e agora fica em 1.110.000 toneladas. A expectativa de déficit global da temporada 16-17 foi reduzida. Produção global, um outro dado importante que foi divulgado pela Green Pool, tem um aumento de 8,1%. Então, se a produção global da temporada 17-18 aumenta, isso justifica aquele superávit de açúcar na temporada nova ficar maior. Vamos ver como é que fica essa produção, fica 8% maior. Olha só, a produção chegando a 193.360.000 toneladas de açúcar, enquanto que o consumo esperado
pela Greenpool chega a 181.940.000 toneladas. Deixa aqui na tela um pouco, que aí o pessoal em casa vai entender um pouco melhor. A produção de açúcar global sobe 8,1%, enquanto que o consumo sobe apenas 1,4%. É claro que essa situação vai trazer influências no mercado internacional do açúcar, mercado futuro principalmente, e que vai acabar se refletindo sobre os valores pagos e na produção brasileira. E já que eu falei de mercado futuro que vai ser diretamente afetado por esses dados de aumento de 8,4% na produção e de apenas 8,1% na produção e de apenas 1,4% no consumo, são reflexos e que trazem diretamente impactos aqui na Bolsa de Nova York. Observe que Bolsa de Nova York cai com açúcar neste momento. Aqui nós temos os negócios na plataforma Ice Futures, com a posição de março sendo negociada a 15 centes mais 24 por libra-peso neste momento, queda de 0,45%. Maio vem com 15 centes mais 15 a libra-peso, queda de 0,39%. É o mesmo valor negociado na posição de julho, também com queda de 0,39%. Outubro perde menos, mas perde, vem com recuo de 0,19%. Negócios a 15 centes de dólar mais 36 no momento. Açúcar negociado em Nova York, vindo em recuo. Você viu a vinheta de entrevista, mas não vai ter entrevista agora não. Nós vamos mostrar para você os últimos dados que foram apresentados pela Conab. A Conab, ela está com um edital aberto que é de troca de trigo. O que a Conab espera? Fazer aquisição de trigo melhorador tipo 1, chamado trigo-pão. Ela quer fazer a aquisição desse trigo da safra de 2017 e quer trocar pelo mesmo tipo de trigo no ano de 2014. É o que nós vamos mostrar na tela aqui, você vai entender. O pessoal que produz trigo está mais acostumado com essa movimentação. Olha só o que a Conab pretende. A Conab tem um total de 1.650 toneladas de trigo em grão a granel tipo 1 da safra 17, que ela pretende adquirir no próximo leilão, que será realizado no dia 9 de janeiro. A operação se dá por meio de troca, no qual a companhia oferece o trigo do mesmo tipo da safra 2014, porém em maior quantidade. Aqui tem alguns dados interessantes que quem se interessar por fazer essa troca vai entregar 1.650 toneladas desse tipo 1 da safra 17 em Marau, no Rio Grande do Sul. E vai fazer a retirada do trigo que a Conab vai dar em quantidade, vai trocar em maior quantidade da safra 2014, faz a retirada em Pato Branco, no estado do Paraná. O produto será realizado em um estudo encomendado pela Conab e pesquisadores da Embrapa Trigo de Passo Fundo, contratado pelo CNPq. Essa é uma parceria que começou em 2014 e visa trazer melhorias para a produção nacional de trigo, que é concentrada, a maior parte dela no Rio Grande do Sul e no estado do Paraná mesmo. Conab, então, faz uma proposta de trigo, de troca, precisa de trigo do estado, da safra 2017, para continuar essas pesquisas. Por aqui, agora sim, o Agricultura BR traz para você em destaque informações de uma entrevista que fala a respeito do mercado do trigo. Quem nos traz as informações é Sara Kirchhoff. Maurício Graudelli, presidente da Câmara Setorial do Trigo, seja bem-vindo ao SBA. Um ano complicado para a cadeia do trigo, né? Sem dúvida, foi um ano bem difícil. Não só para a cadeia do trigo, para a economia de uma forma geral. A gente teve uma quebra de safra bem significativa no Rio Grande do Sul e no sul do Paraná. Primeiro teve já a diminuição diária, que passou dos 10%, depois a quebra na safra ainda para piorar. Exatamente. Mas, em compensação, a gente vê os nossos irmãos argentinos com uma safra excepcional esse ano, que deve ajudar muito o Brasil na questão de demanda do trigo. Como é que fica a questão para o produtor esse ano com essa quebra da safra? Ele está diminuindo aí as esperanças em relação ao trigo e migrando para outras culturas cada vez mais? Então, para 2018, a expectativa é que haja uma redução
da área plantada de trigo, em detrimento de todas essas questões que nós tivemos em 2017 e também pelo milho estar mais apreciado que o trigo. Ele deve perder um pouco de área para o milho, sem dúvida nenhuma. E a quebra na safra, especialmente no Rio Grande do Sul, se deve principalmente ao volume de chuvas no período da colheita, Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos chuvas históricas para esse período. Tipo de coisa que não tem que contornar, né? Como contornar? O produtor está sempre lá rezando e conversando com São Pedro para que colabore, né? Infelizmente, a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Existem essas intempéries climáticas que ninguém pode controlar, né? Maurício, entrada do trigo da Rússia é uma possibilidade aí, né? De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que já teria inclusive autorizado para que ela começasse no ano que vem. Como é que fica para o produtor? Como é que fica para a nossa cadeia do trigo aqui no Brasil? Olha, a minha opinião, como consumidor de trigo, é pouco provável que o Brasil importe trigo russo. Não por questão de qualidade, etc., mas pela uma questão comercial. Basicamente, o Brasil é um grande importador de trigo argentino e hoje o preço de um trigo argentino está $40 na média abaixo de um trigo russo. Então, ele é um trigo que não vai ter demanda nos níveis atuais de preço. E essa grande entrada do trigo argentino desvaloriza o nosso trigo aqui no Brasil? Como é que fica para o produtor esse repasse? Olha, hoje o trigo argentino é um dos trigos mais baratos do mundo. Então, a Argentina ela vem buscando novos mercados nos últimos tempos, fez com que isso desse mais liquidez para os produtores argentinos. Ou seja, se a gente está competindo com alguns outros mercados, a tendência é que o preço tenha uma certa alta, né? Tanto que esse ano a gente não viu preço de trigo argentino muito baixo. Eles testaram alguns níveis em $168, mas mesmo em plena colheita, o trigo está sendo vendido numa média de $175 no porto, que dá uns $150 mais ou menos ao produtor. E eles têm a vantagem tributária na compra dos insumos, né? Que o produtor brasileiro é o que mais paga no fim da conta. Sim, aqui falar em tributo no Brasil chover no molhado, né? Aí o produtor tem que sempre fazer aquela gestão, né? Aquela preparação, não tem jeito, ele já sabe, mas é sempre bom ouvir e continuar e monitorando tudo isso, né? Sim. E ademais a Argentina, com a queda na tributação das exportações, primeiro foi no trigo e milho, agora começa em janeiro da soja. Eles devem reduzir em cerca de 12% o imposto da soja, que vai ser gradual, mês a mês vai cair 0,5%. No trigo já aconteceu e isso fez com que os produtores se animassem e investissem na cultura. E sempre que se abre as portas para um novo mercado, como essa possibilidade da Rússia, você acredita que não, mas ainda existe essa possibilidade, há uma grande preocupação também com a entrada de novas pragas aqui para o Brasil, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Brasil já chegou a importar trigo russo. No Brasil já entrou trigo do leste europeu, Rússia, Polônia, Ucrânia já exportaram trigo para o Brasil. Nós não tivemos nenhum tipo de problema com praga quarentenária, nada disso. Mas sempre, o que eu disse, na mesma paridade de preço, o importador brasileiro ele vai preferir importar um trigo argentino, por ser muito menos burocrático e ele já conhecer todos os trâmites legais para desembaraçar o trigo nas fronteiras brasileiras. Certo. Além da entrada das novas pragas que a gente falou, também da quebra da safra, diminuição da área plantada, a gente também pode destacar que, apesar de todo esse cenário, teve uma melhora significativa na qualidade das sementes e especialmente aqui no estado de São Paulo, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma. A gente está trabalhando desde 2013, buscando criar novas variedades junto com a pesquisa. É a primeira vez que eu vejo pesquisa e indústria conversando, dando um melhor apoio ao produtor rural, fazendo ele pensar um pouco fora da porteira. E nós conseguimos desenvolver novas variedades que são excelentes para o consumo da indústria. Que já estão disponíveis no mercado. Já começam a estar disponíveis na próxima safra. Ah, perfeito. A projeção aí para a próxima safra, qual que é? No estado de São Paulo, a gente acredita que tem uma manutenção diária. Ou seja, a gente deve colher as 250 mil toneladas que a gente vem colhendo nos últimos 2, 3 anos.
Tá certo. Maurício, para terminar, a gente vinha acompanhando aí os preços do trigo ao longo do último mês, especialmente aí em novembro, início de dezembro. Os preços vinham caindo muito, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, em função dessa grande oferta, né, global, inclusive. E agora, nos últimos dias, essa última semana, a gente observou os preços começando a reagir. Aí o que fez com que essa alteração aí pudesse ser percebida? Então, basicamente, nós tivemos uma grande quebra. A Austrália teve uma grande quebra de safra, com que fez que os tradicionais importadores da Austrália buscassem novas origens. Foi o caso do trigo russo, que está em evidência e está sendo disponível para vários países no mundo. E também o que aconteceu para aumentar os preços CIF do trigo foi a alta do frete marítimo. A gente vê um grande volume de demanda por navios e o frete marítimo tem subido muito, subiu cerca de 20%. E qual é a expectativa dos preços agora para o início do próximo ano? Tanto acho no mercado físico quanto no mercado futuro. A tendência é manutenção de preço ou até uma certa elevação. A partir de março, eu acredito que deva subir um trigo argentino entre 10 e 15 dólares. Tá certo. Maurício, obrigada pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Perfeito. Esse foi então Maurício Giraldelli, presidente da Câmara Setorial do Trigo, e nós voltamos ao programa. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. Fique conosco. E o verão, que teve início no último dia 21 de dezembro, trazia indicações para a previsão de chuvas no decorrer do período. Acontece que o Laninha pode trazer algum tipo de influência e impacto sobre essas previsões. E isso pode afetar principalmente a soja que está sendo produzida lá na Argentina, falávamos disso lá no começo dessa edição do Agricultura BR, e também no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver agora na reportagem como é que essa situação pode influenciar a soja no Rio Grande do Sul, que cultiva 5.400.000 hectares com a oleaginosa. As projeções de um laninha moderado com escassez de chuva nos meses de janeiro e fevereiro no Rio Grande do Sul não assustam os produtores rurais. É que, por enquanto, as chuvas têm acontecido de forma regular e as plantas estão em bom estado vegetativo. Vem se comportando num estado muito bom pelo fato do clima estar, né, se comportando muito bem. Nós temos umas chuvas periódicas, né, que faz com que o produtor consiga entrar no momento exato para controlar as doenças. Tem alguma coisa de pressão que era para ser forte a pressão da doença de fungicida da nossa ferrugem asiática. Graças a Deus nós estamos conseguindo controlar. O pessoal, pelo fato de que o pessoal tem conseguido entrar no momento exato, né, dessa primeira aplicação, que é muito importante. Alguma coisa de pragas, mas enfim, pelo clima nós estamos conseguindo controlar bem. Com os tratamentos fitossanitários sendo feitos conforme recomendação dos agrônomos, as plantas crescem saudáveis e com expectativa de boa produção. O estado gaúcho deve colher perto de 16 milhões de toneladas de soja. Mas o mês decisivo para a cultura é fevereiro. É neste ponto do ciclo que a ausência de umidade pode afetar o rendimento. Atualmente, as lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo e floração, segundo o último boletim da Emater. Annelise Nicolodi, para o SBA. As informações são importantes no Rio Grande do Sul, por enquanto, precipitações adequadas para o desenvolvimento das culturas. A Agricultura BR já está chegando no final, vamos saber como é que vem soja negociada em Chicago. Neste momento, na abertura do programa, vinha com queda de 0,3%, essa queda já se aproxima de 1%. Posição de janeiro vem a $9,50 o bushel, recuo de 0,98%, é a mesma queda registrada na posição de março, 9,59%, maio, 9,70 com recuo de 0,94%, julho vem a $9,80 o bushel, com queda de 0,88%. Quem vinha caindo também hoje era o dólar aqui no Brasil, dólar comercial, acompanhando a movimentação do cenário internacional e com muitos investidores de olho na movimentação do governo para aprovação da reforma da Previdência. Queda é a mesma, sem alteração, 0,18% de queda a R$ 3,23 mais um.
Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.